Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tatiana Borges e hoje a gente vai falar nessa aula sobre os meios de comunicação e a comunicação. Como que é essa relação? Nas provas a gente vê que costuma cair muito essa pergunta do papel social da comunicação. Existe um papel social? Sim, existe e você pode pensar isso até pela sua rotina. Quando a gente assiste telenovelas, jornais, lê uma notícia, a gente está trocando informações com os meios. E esses meios estão criando representações sociais que a gente está consumindo naquele momento. Outro ponto fundamental é entender que a comunicação tem sim influência na opinião pública. Então, se cair alguma questão que pergunte sobre opinião pública e a relação com comunicação, a resposta é sim, existe essa influência. E isso despenca em prova. Então anota, sim, existe uma influência da comunicação na opinião pública. E aí entrando na questão dos meios de comunicação. Eles que viabilizam a realização da comunicação nas relações sociais. É importante que a gente lembre que a comunicação é o processo de troca de informações que acontece entre os meios e as pessoas e em contextos específicos. E aí a gente pode dividir os meios de comunicação por tipo de linguagem, campo e atuação. E aí eu vou mostrar em mais detalhes isso. E a gente pode dividir os meios de comunicação por tipos de linguagem, campo e atuação. E aí especificamente em linguagem, a gente tem os escritos, e aí é mais fácil pensar em jornais, revistas e livros. Temos os audiovisuais, televisão e cinema, os sonoros, rádio, telefone e o multimídia, que engloba todos esses numa mesma categoria. Então a gente está falando da internet, principalmente. E aí quando a gente divide os meios de comunicação por tipo de linguagem, a gente está falando na esfera escrita de jornais, revistas, livros. Na esfera sonora, a gente já está falando do telefone, do rádio, no audiovisual, TV e cinema. No multimídia, que resume tudo isso que a gente viu anteriormente, TV digital e a internet. Quando a gente está falando de uma divisão por campo e atuação, a gente está pensando em, primeiro, os meios individuais, que tem a ver com as relações interpessoais. Então, é o telefone, é o e-mail, que a gente usa para essa comunicação interior. Quando a gente fala de massa, aí sim a gente está pensando em comunicação para o externo. E aí a gente entra nos meios de comunicação de mídia mesmo. Então, a gente está falando dos veículos de comunicação tradicionais, como rádio, jornal, televisão e a própria internet. E aí, quando a gente divide os meios de comunicação por campo e atuação, pensando em individual, a gente tem interno e relações interpessoais. Exemplo, telefone. Em massa, a gente já pensa em externo, porque a gente está falando com várias pessoas ao mesmo tempo, e no amplo, alcance. E aí, exemplo, rádio,
TV. E o principal objetivo, no caso dos meios de massa, é atingir o maior número possível de pessoas. Por isso que eles têm esse nome massa. Outro ponto muito importante para a gente entender e que cai muito em prova é essa diferença entre meios e canais. O meio está inserido no canal. O canal é a forma como essa comunicação se estabelece. E o meio viabiliza essa comunicação. Então, vou dar um exemplo prático para a gente poder entender melhor. O canal em si é o impresso. Então, os meios que tem dentro de impressos são as revistas, o jornal e tudo mais. Então, é importante vocês pensarem que o meio está inserido no canal. E aí, um tem relação direta com o outro, mas não é a mesma coisa, como você pode perceber. Então, resumindo o que a gente viu nessa aula. Existe um papel social da comunicação, que é essa troca de informações que é viabilizada pelos meios de comunicação. Os meios podem ser caracterizados por tipos de linguagem, campo e atuação. Tipos de linguagem, a gente está falando de multimídia, audiovisual, impresso e sonoro. Campo e atuação, a gente já está pensando nos meios de massa e individuais. E existe uma diferença entre meio e canal. O canal, ele é o formato e o meio está dentro do canal. Então, ele viabiliza isso, como é o caso de televisão ser um meio e o canal é o audiovisual. Bom, eu espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.